Oi, num mundo com tanta, mas tanta informação, saber estudar virou um verdadeiro superpoder. Nesta análise, a gente vai desvendar como dominar essa arte de aprender na era digital, sabe? Transformar o caos em conhecimento de verdade. Bom, para começar, vale a pena a gente pensar um pouco como é que a gente estuda. Quais são os nossos hábitos, as ferramentas que a gente usa nessa rotina. É partindo daí que a gente consegue construir estratégias que funcionam melhor. Hoje em dia, o maior desafio não é a falta de informação, é o excesso. É como se a gente estivesse navegando num oceano de dados, artigos, opiniões, e é fácil se afogar. O farol, nesse caso, é saber por onde começar, né? É exatamente esse o nosso ponto de partida. Vamos entender um pouco melhor quais são os desafios de estudar hoje em dia, para depois a gente descobrir como superar cada um deles. A questão toda é essa, olha só. De um lado, a gente tem o caos de informação. Do outro, a clareza. E a ponte para cruzar de um lado para o outro é desenvolver algumas habilidades que transformam essa bagunça toda em conhecimento real. E a primeira dessas habilidades essenciais é a curadoria. Porque antes mesmo de começar a ler, a gente precisa saber escolher o que vale o nosso tempo, o que vale a pena ser lido. Pensa na curadoria como um trabalho de detetive para pesquisa. É a arte de selecionar com muito cuidado só as pistas mais confiáveis, as mais relevantes, e deixar todo o resto, todo o ruído, de lado. Então, para virar um bom curador de informações, existe um processo. Envolve checar a credibilidade do autor, ver se o conteúdo é recente. Também é fundamental entender o propósito por trás daquilo. Será que tem algum viés? E o mais importante de tudo, nunca confiar em uma fonte só. Comparar as informações é a chave para construir uma base de conhecimento que seja sólida de verdade. E aqui, ó, vai uma dica de ouro para elevar o nível de qualquer pesquisa. Usar ferramentas como o Google Scholar. É um caminho direto para achar artigos, teses, publicações acadêmicas de alta qualidade, fugindo daquele barulho da busca normal. Beleza, agora que a gente já sabe como encontrar informação de qualidade, vamos destravar o superpoder de entender e absorver isso de verdade. O resumo. É muito importante não encarar o resumo como uma tarefa chata, sabe? Ele é uma ferramenta fundamental. Ele não só economiza um tempo danado na hora de revisar, como também melhora o nosso pensamento crítico, nossa capacidade de síntese. Fazer um bom resumo tem método, não é no susto. Tudo começa com uma leitura bem atenta para pescar as ideias principais. Depois, é hora de selecionar o que é realmente essencial, tirando os detalhes que não fazem tanta diferença. Só aí que vem a parte de reescrever com as nossas próprias palavras. E no final, uma boa revisada para ter certeza que está tudo claro e fiel ao original. Certo, depois de resumir, o próximo passo é usar essas ideias. Vamos dar uma olhada nas duas principais formas de incorporar fontes de um jeito ético em qualquer trabalho: a citação e a paráfrase. Essa comparação aqui lado a lado deixa a diferença entre citação e paráfrase super clara. A citação basicamente traz a voz original para o texto, palavra por palavra. Já a paráfrase mostra que o conteúdo foi entendido, foi digerido. Para a gente ver o poder do resumo na prática, vamos olhar um exemplo. Primeiro está aqui um trecho original de um artigo sobre privacidade. Repara na densidade, na linguagem um pouco mais complexa. E agora, olha só como a mesmíssima ideia central fica muito mais concisa no resumo. A essência está toda aí, mas de um jeito direto, reto. Isso sim é resumir com poder. Ok, agora vem a parte mais importante. Como é que a gente coloca tudo isso em prática? Porque a teoria é ótima, mas é na aplicação que o aprendizado acontece de verdade. Então, com o exercício, vamos olhar as ideias principais desse artigo sobre como criar uma internet mais saudável. Como daria para resumir esses pontos aplicando o que a gente viu até agora? É uma ótima maneira de treinar. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Tudo isso não são só habilidades para a vida acadêmica, né? São ferramentas para a gente navegar no mundo com mais clareza, com mais pensamento crítico, com mais confiança. Saber filtrar informações e sintetizar ideias é essencial em qualquer área da vida.